Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Eu assistia a muitos desenhos. Uns como Bob Esponja, Clarence e o meu favorito, Peppa Pig. Ou eu achava. Eu estava no dia 15 de agosto de 2006. Minha mãe tinha que ir trabalhar, e ela deixava eu com uma babá todo dia. Eu não gostava muito dessa babá sem responsabilidade alguma, ou seja, uma adolescente de 18 anos. Ela botava eu para assistir desenhos enquanto ela ficava namorando com o namorado dela no quarto dos meus pais. Eu não me importava, pois estava assistindo Peppa Pig. Mas neste específico dia minha vida tinha mudado. Não pela babá ou algo que seja surreal, mas sim pelo desenho. Era às 22h34 da noite e estava assistindo Peppa Pig maratonas. Pelo que eu me lembro, o canal avisou sobre um episódio surpresa chamado Peppa Pig, som ou algo assim. Enquanto eu esperava dar 0 e 0, eu imaginava como podia ser o episódio, pois era novo, e queria ter um gosto de como seria. Então, depois de 2 horas mais ou menos, o canal avisou o seguinte: apresentamos agora o episódio surpresa de Peppa Pig. O episódio começou normalmente com a música da abertura e tudo normal. Até que quando a cena iria mudar, a tela piscou rapidamente, mas pelo que eu consegui ver, só estava Peppa lá. Os outros porcos não apareciam, e ela estava sem os olhos sangrando. Bem, eu a ignorei e continuei o episódio. Quando mudou para outra cena, estava chovendo de noite na casa dos Pigs. Depois disso apareceu umas cenas dentro da casa. Estava tudo escuro. Parecia que eles estavam dormindo. Já que era um episódio surpresa, eu ignorei o fato de começar diferente. Depois cortou para a cena dos pais dela dormindo. Papai Pig e Mamãe Pig estavam lá. Depois de 2 minutos vendo eles dormindo, a porta se abriu. Provavelmente tinha uma luz ligada que era do corredor. Enquanto o suspeito respirava na porta formando a sombra dele, ele apenas ficava observando. Ficou por 3 minutos essa cena rodando. Depois o suspeito fechou a porta. Depois disso passou mais 2 minutos vendo eles dormindo de novo. Até que um grito alto e agudo de porco acordou os pais. Assustados, eles foram ver o que tinha acontecido. Nessa hora eu comecei a ficar com um pouco de medo, mesmo sendo um episódio surpresa. Depois que eles saíram do quarto, a cena ficou ainda no quarto sem segui-los, como se fosse atividade paranormal. Depois de 2 minutos nessa cena, consegui escutar um choro de porco. Depois do choro veio o berro. Depois do berro veio um grito de sofrência. Depois a tela começou a travar e sons de corpo sendo decepado, com sons de ossos sendo quebrados. Depois a tela cortou e ficou preta. Ficou 2 minutos com a tela preta. Eu já tinha ficado traumatizado com isso. De repente começou um vídeo de porcos sendo maltratados, esfaqueados e mortos. A tela era toda vermelha e guinchos agudos de porcos. Eu escutava. A esse ponto eu não sabia o que fazer. Assim, depois a Peppa Pig apareceu sem os olhos sangrando, com todos da família Pig mortos. O episódio acabou e a televisão desligou sozinha. Porcos.png. Depois de um tempo eu comecei a chorar. Minha babá veio até mim com o namorado dela e colocou eu para dormir. Depois de alguns anos eu me lembrei desta história e fui pesquisar sobre esse episódio. Mas quando eu pesquisei, tinha uma notícia de 4 anos atrás falando o seguinte: após ex-produtor de Peppa Pig ser demitido, o tal produz episódio que faz crianças se matarem chamado Som. O tal nome Som me fez pensar, ou seja, Peppa Pig, nome da protagonista. Som quer dizer o filho em português, assim informando. Peppa Pig, filho. Neste ponto não estava entendendo mais nada. Então apenas ignorei. Mas a pergunta que fica é se esse episódio fez crianças se matarem porque eu estou vivo.